Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Este é o seu irmão em Cristo, o pastor Idelbrando, professor de EBD e Teologia da Bíblia. Sejam todos bem-vindos ao canal Relógio de Oração, canal que tem como principal propósito e objetivo trazer para você mensagem, orações e conteúdos da Bíblia para abençoar você e toda a sua família. Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje aqui no nosso canal, né, eu venho aqui compartilhar com vocês mais um dos estudos que eu estou fazendo aqui, né? Na verdade, eu estou pensando em cada estudo que eu fizer, eu postar aqui para compartilhar, né, com todos os estudos da Palavra de Deus. Eu creio, amados, que tudo que é estudado pela Palavra de Deus, né, tem um poder, né, de edificar a nossa vida, construir a nossa vida, trazer melhorias para a nossa vida. E sendo assim, eu senti no meu coração o desejo de estar sempre compartilhando os estudos da Bíblia aqui com você, tá bom? Se você é uma pessoa que gosta de estudos bíblicos, inscreva-se no canal, compartilhe nossos vídeos de orações, nossos conteúdos de estudos da palavra, né? Dê o seu like, que é o seu gostei, ou o seu joinha, né? Como assim falado, tá bom? Então vamos lá. Olha o que é que eu estou estudando aqui. Deixa eu aproximar a câmera aqui, que tem hora que ela desfoca, né? Eu estou um pouquinho rouco, mas dá para conversar. Eu vou compartilhar com vocês hoje isso aqui que eu estou estudando, né? Estudo sobre a pedra de esquina ou pedra angular, tá bom? Então aqui nós temos um desenho aqui de uma estrutura, né? Nessa estrutura aqui, o que é a pedra de esquina? Olha só aqui, ó. Pedra de esquina ou pedra angular. Em hebraico, pedra de esquina ou pedra angular está escrito aqui, ó. Aqui está escrito, né, em português com letras grandes, na nossa língua, e aqui está escrito em hebraico. Em hebraico, esta palavra é Even Pinar. Even Pinar. Even Pinar, que é pedra de esquina ou pedra angular, né? E na Bíblia, esta palavra aparece em alguns textos da Bíblia, e eu vou ler alguns textos aqui da Bíblia que tem a palavra pedra de esquina ou pedra angular, né? Que na Bíblia a pedra angular se refere à pessoa de Jesus Cristo. Tá o nome de Jesus aqui em hebraico, né? E é Yoshua. Yoshua é o nome do Senhor Jesus no hebraico, na língua hebraica. E essa estrutura aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui, nesse centro aqui, ó, tem um tijolo aqui, uma pedra. É justamente essa pedra aqui que é a pedra de esquina. Mas primeiro eu vou ler alguns versículos da Bíblia aqui, né, alguns textos, alguns versículos que se encontram nos textos da Bíblia,
E aí depois nós vamos voltar aqui para fazer um breve comentário sobre essa estrutura aqui, tá bom? Então vamos lá. Se você tiver uma Bíblia aí, pega a sua Bíblia, você vai abrir nos livros que eu for citando aqui e lendo, aí você vai também acompanhar na sua Bíblia, porque às vezes a câmera desfoca aqui um pouquinho. Deixa eu colocar assim para ver se dá para ler, que eu creio que dá para ler. Nós vamos ler primeiro o Salmo capítulo 118 e o versículo 22, versículos 22 e 23. Está escrito assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Agora o livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular. Com aclamações, graça, graça a ela. Livro de Isaías, capítulo 28 e versículo 16. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Agora, temos também aqui livro de Mateus, capítulo 21, e o versículo 42. Está escrito assim: diz-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Isso aqui nós lemos lá no livro de Salmo, capítulo 18, versículo 22. É o Senhor Jesus testificando do que foi escrito lá na profecia do livro de Salmos, capítulo 118, versículo 22, tá bom? Vamos lá agora. Atos, capítulo 4, versículo 11. Atos dos Apóstolos. Está escrito assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Livro de Romanos, capítulo 9 e verso 33. Diz assim: como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. 1 Coríntios, capítulo 3, 11. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós os que crê é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aquele que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também fora destinados. Então nós lemos aí
todos esses versículos contidos nos textos, né, da Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia. E aí nós vamos agora fazer um breve comentário. Vamos voltar para cá. Eu estou um pouquinho rouco, mas dá para falar um pouquinho, viu? Não reparem isso não, tá bom? Então vamos lá. Eu apresentei para vocês no começo aqui do vídeo essa estrutura aqui. Aqui é um muro, né? Uma construção, ou parte de uma construção. E aqui nessa pedra, esse tijolo que está no meio, ele é chamado pedra angular. Nos nossos dias, na nossa forma de se expressar, chamamos essa pedra de fundamento, de alicerce, né? Mas na linguagem, né, dos hebreus, dos judeus, né, a linguagem deles é chamada de pedra angular ou pedra de esquina. A expressão idiomática da época, que era muito pronunciada, era pedra de esquina, né? Os arquitetos da época, eles chamavam de pedra angular, né? Mas na religião, a expressão idiomática usada na religião judaica era pedra de esquina ou pedra, né, angular, como já falamos. Mas a história importante desta pedra, por que a Bíblia fala que Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, reprovaram. Lembra que no Evangelho de João, capítulo 1, fala-se que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Desse momento em que ele é a pedra de esquina e que foi reprovado pelos edificadores. Quem são os edificadores? Os pais na fé, os cabeças, os escribas, os sacerdotes, os príncipes das nações, que tinham a responsabilidade de ensinar o povo. E por que Cristo ele é a principal pedra? Então, vamos lá. Na construção das civilizações antigas, né, que usava essa temática, né, como é que era escolhida essa pedra, para ela ser essa pedra aqui centralizada? A pedra angular ou pedra de esquina, para ela ser utilizada numa obra, numa construção, havia um processo para isso, né? Deixa eu mostrar aqui, isso aqui é só para simular. Essa pedra, ela era entalhada, cortada, através de fortes pancadas, pelo instrumento, pela marreta, pelo martelo, né? Operários, trabalhadores, construtores, eles utilizavam. Então essa pedra ela sofria fortes golpes para poder ser cortada, né? Fortes marteladas para ser cortada. E ela teria que ser cortada e não rachar, não ficar com um mau acabamento, né? Ela tinha que ser cortada de maneira uniforme, né? De maneira, vamos dizer, da forma com que o profissional escolhia o desenho para cortar ela. Por exemplo, aqui na figura, ela está arcada, né? Mas aqui na estrutura, como nós vimos aqui, ó,
na estrutura, né? Ela tem um determinado ângulo, né? Então ela tinha que ser cortada dessa forma. E ela não podia rachar. Ela era golpeada pelo martelo, pela talhadeira, ou o instrumento da época, né? Nós falamos a nossa linguagem talhadeira, mas na época tinha um instrumento apropriado para cortá-la, né? Mas vamos supor que fosse uma talhadeira e uma marreta, ou um martelo. Então ela era entalhada, né? Bastante golpeada, e era cortada. Se ela não rachasse, ela serviria para ser, ela seria escolhida, na verdade, para ser a pedra usada, né? Depois que ela era cortada, tinha mais uma coisa que acontecia com essa pedra. Ela era colocada no fogo. Tinha uma fornalha grande. Vocês lembram que na passagem da Bíblia, que os 3 amigos de Daniel, lá na Babilônia, né, no império do rei Nabucodonosor, os 3 amigos de Daniel, Daniel, que teve aqueles 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, eles foram lançados dentro da fornalha. E o rei mudou o nome deles, colocou o nome lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o nome deles não era esse. O nome dele era Ananias, Misael e Azarias, os servos de Deus. Eles foram jogados dentro de uma fornalha grande, que foi aquecida 7 vezes. Só que aquela fornalha ali era uma fornalha mais ou menos como aquela que eles usavam. E não era uma pedra só que era colocada, porque eles trabalhavam em produções. Colocava-se várias pedras. Mas no caso lá, a sentença, o rei, como tinha a fornalha lá, o rei determinou que aqueles 3 homens fossem jogados lá. Mas aquela fornalha, ela era, na verdade, utilizada para isso, para aquecer a pedra angular, ou pedra de esquina, a pedra das construções, né? Então a pedra ficava dentro desse fogo, dentro dessa temperatura, e aí depois ela era tirada dali da temperatura. Quando ela era tirada da temperatura, ela também não podia nem estalar, não podia trincar. Eu falei para vocês que primeiro ela era golpeada, né? Depois jogada no fogo, e não podia estalar, não podiam trincar. Depois, o que é que acontecia com essa pedra, depois de passar pelo fogo? Ela era submetida agora na água fria. Era jogada uma água fria nela. E aí ela era submetida a um choque térmico. Se ela também não estalasse, não rachasse, mediante o choque térmico, ela serviria para ser a pedra usada na construção como a pedra angular. Acredito eu que, depois dessas explicações agora, acredito que você começou a entender agora por que a Bíblia fala que Jesus ele é a principal pedra de esquina. A metáfora não traz o conceito dele ser diretamente o cabeça, né? Mas a metáfora é porque a pedra, antes dessa pedra, a pedra ela tinha toda essa utilidade aqui na construção. Qualquer uma dessas pedras podia ser substituída, mas a pedra central, a pedra de esquina, ela não poderia ser substituída, né? Então a metáfora mostra que Jesus, para ser esta pedra, né? Quando fala-se da pancada, de ser colocado no fogo, depois de colocar água fria, esses 3 processos, todo o processo que Jesus passou na cruz do Calvário. Ele foi espancado, né?
Ele passou por toda aquela fornalha do julgamento, da humilhação, né, da traição, né? Então, tudo isso se refere à pessoa de Jesus. É por isso que a Escritura Sagrada traz disso, que ele era a pedra de esquina. Fala-se dos processos que ele passou, né? Para poder para chegar a ser cabeça hoje da igreja, para ser o nosso mestre, nosso salvador, nosso redentor, ele teve que passar por um processo para ser como a pedra de esquina. Que depois da pedra passar por todo esse processo, você vê que ela é tirada de um monturo, né, de várias pedras, depois ela passa por um processo. Tendo um nível de aprovação, aí agora ela vai para o topo e vai ser a pedra principal. Assim foi o nosso Senhor Jesus. Ele passou por todas as provações e hoje ele está à direita de Deus. Hoje ele é o cabeça de nossas vidas, né? É por isso que ele é conhecido na Bíblia como a principal pedra de esquina. Porque antes de estar no topo, antes de ser a pedra insubstituível, passou por todo o processo do Calvário para ser o cabeça de nossas vidas, para ser o nosso Salvador, para ser o nosso Redentor. Então é isso que eu queria passar para vocês, compartilhar, na verdade, né, com vocês, e que vocês possam refletir nisso, que Cristo, para que ele se tornasse digno, vencedor, assentar-se à direita do Pai e ser o cabeça de nossas vidas, ele passou por todo esse processo. Por isso que ele é a pedra de esquina, que muitos edificadores rejeitaram. Então reflita nisso, pense nisso e reconheça, né? Reconheça a majestade de Cristo e deixe que ele seja a pedra que sustenta a sua vida. Eu estou assim, que eu estou rouco, né? Estou com a voz rouca, mas eu senti muita vontade de compartilhar isso com todos vocês. Tá bom, queridos? Olha, Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.